Olá, vou apresentar para vocês agora o trabalho intitulado Condições de Trabalho em Populações Quilombolas do Recôncavo Baiano, um trabalho de autoria das alunas Jaiane Souza e Laine Soares, da Faculdade Adventista da Bahia, sobre a minha orientação, Sanze Bezerra Ribeiro, e participação das docentes Lília Anabel Becerra de Oliveira, também da Faculdade Adventista da Bahia, e a professora Vanilda Souza de Santana Carvalho, da Universidade Estadual de Feira de Santana. O trabalho é repleto de sentido, tanto individual quanto social. Pode ser um recurso de produção da vida de cada um ao criar sentido à existência, colaborar para a estruturação da identidade e da subjetividade, tendo um papel essencial na criação de recursos e no desenvolvimento de sociedades. Segundo Lopes 2008, Bezerra 2015 e Verlindo 2016, dentre os diversos grupos sociais que se desenvolveram no decorrer da história do Brasil por meio do trabalho, tiveram destaque nesse estudo as comunidades quilombolas que sobrevivem do trabalho rural. Dada a importância do tema, condições de trabalho em populações quilombolas no Brasil, e sabendo que na região do Recôncavo Baiano localiza-se uma parcela significativa da comunidade quilombola remanescente, com um perfil cultural bem estabelecido, considera-se pertinente a realização desse trabalho, pois pode representar um recorte das comunidades, trazendo assim uma reflexão e análise sobre a relação de saúde e trabalho, que podem sim colaborar com os avanços no conhecimento dessa população tão pouco observada. Havendo ainda uma grande necessidade de conteúdo que fundamente as práticas de cuidado, em se tratando especificamente da fisioterapia do trabalho. Esse estudo, portanto, tem como objetivo analisar as condições de trabalho identificadas em comunidades quilombolas do Recôncavo Baiano, correlacionando assim com os processos de saúde e doença. De acordo com a metodologia, trata-se de uma pesquisa mista, qualitativa e quantitativa, de caráter exploratório, realizada em duas comunidades quilombolas, Muteste e Opalma, pertencentes à região de Santiago do Iguape, no município de Cachoeira, Bahia, a 110 quilômetros da cidade de Salvador. Participaram da pesquisa 49 indivíduos de acordo com os seguintes critérios: ter acima de 16 anos, de ambos os sexos, e que exercessem qualquer atividade ocupacional. Enquanto critérios de exclusão, foram excluídos os sujeitos que não realizavam nenhum tipo de atividade ocupacional, possuíam incompreensão ou inabilidade durante as perguntas e respostas, se recusaram a participar ou não foram encontrados em casa. A coleta de dados foi realizada em abril de 2018 com a aprovação do Comitê de Ética, em conformidade com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde, Resolução 466 de 2012, com o número do CAI e parecer de número 199.777, devidamente aprovados. Ainda enquanto instrumentos de coleta de dados, além da entrevista semi-estruturada, também foi utilizada a escala visual de dor, onde o participante poderia graduar a intensidade do seu desconforto numa escala de 0 a 10, onde 0 seria nada de desconforto apresentado e 10 a intensidade máxima desse desconforto. Também o diagrama de queixas apresentado na figura seguinte, onde esse instrumento foi concebido pelas autoras da pesquisa, apresentando assim uma lista de desconfortos e, a partir dessa lista, o participante do estudo poderia graduar na primeira coluna a intensidade desse desconforto, de acordo com a escala analógica visual de dor, também o momento da queixa, apresentando no início, durante ou ao final da jornada de trabalho, bem como o tempo de existência desse desconforto, que poderia ser de até 1 mês, entre 1 e 3 meses, de 3 a 6 meses e mais de 6 meses, onde a partir dessa informação poderia-se dizer se esse desconforto era agudo, subagudo ou crônico. Na figura ao lado também o indivíduo poderia
marcar o local exato onde ele apresentava o seu desconforto no corpo humano. Os dados foram processados através do programa SPSS e submetidos a uma análise estatística descritiva simples. De acordo com os resultados apresentados, a maioria da amostra foi do sexo feminino, com 61%. A idade variou de 36 a 59 anos, com 38,8%. E as principais ocupações apresentadas pelos sujeitos participantes da pesquisa foi a agricultura, com 34,7%, o trabalho doméstico, com 32,7%, e 26,5% dos participantes eram envolvidos na cultura do dendê, que é bem presente nessa região. Além disso, a correlação entre desconfortos e a intensidade desse desconforto variou entre os principais desconfortos citados: cansaço, dor, sensação de peso e perda de força, onde a intensidade moderada foi a mais prevalente em todos os desconfortos apresentados pelos indivíduos. O gráfico 2 apresenta os dados referentes ao momento em que o desconforto apareceu, se no início, durante ou ao final da jornada de trabalho. 67,3% dos entrevistados relataram apresentar desconforto durante a jornada de trabalho, e desses, 46,9% consideraram que o trabalho é a causa do seu desconforto. O gráfico ainda demonstra que os maiores índices de formigamento, com 46,2%, cãibra, com 44,4%, dormência, com 42,9% e cansaço, com 38,2%, foram os desconfortos que se apresentaram na maior prevalência ao final da jornada de trabalho. Formigamento também apareceu em destaque entre os desconfortos no início da jornada de trabalho, com 30,8%, e a limitação de movimentos para 30% dos entrevistados foi um desconforto que surgiu durante a atividade. O próximo gráfico vai tratar da duração do desconforto, bem como o quarto gráfico da região corporal que apresentou maior queixas e desconfortos por parte da população em estudo. Em relação à duração do desconforto, o tempo em que os entrevistados referiram sentir qualquer desconforto variou em menos de um mês e mais de 6 meses, predominando aqueles com tempo maior que 6 meses para todos os itens, tendo destaque a limitação do movimento, estalos e choques, segundo o gráfico 3. De acordo com a análise do mapa de regiões corporais para a localização das queixas e desconfortos, a grande maioria apresentou queixas em mais de um local do corpo, com 39% dos sujeitos entrevistados, seguido de 29,3% da amostra apresentando queixas e desconfortos em membros inferiores e 24,4% da amostra apresentando suas maiores queixas e desconfortos na região do tronco, coluna vertebral. Dessa região, a região lombar foi a que apresentou os maiores percentuais, o que corrobora com a maioria dos estudos relacionados à prevalência de lombalgia nos indivíduos. O trabalho enquanto determinante social de saúde apresenta-se para essa população quilombola como sendo a necessidade básica e única, alternativa disponível, o que justifica a submissão desses indivíduos a jornadas de trabalho intensa, ignorando por muitas vezes as queixas e desconfortos apresentados, que foram surgindo no decorrer do tempo,
o que consequentemente facilitou o processo de surgimento de lesões por esforços repetitivos e os distúrbios osteomioarticulares relacionados ao trabalho, as LER-DORTs, de forma crônica. Dados semelhantes aos encontrados nesse estudo, podendo ser observados em 2 outros trabalhos, evidenciaram existir uma necessidade dos trabalhadores rurais em exercer suas atividades independente de sua condição de saúde ou impossibilidade de exercer o trabalho. As LER-DORTs correspondem a um conjunto de afecções que acometem o sistema músculo-esquelético, causando transtornos funcionais e mecânicos, sinalizados no surgimento de dor, formigamento, dormência, perda de força e fadiga muscular, que comprometem a capacidade laboral de forma temporária ou permanente e pode evoluir com um quadro de dor crônica, o que foi demonstrado nos resultados apresentados nesse estudo. Diante dos achados, sugere-se que um estudo ergonômico que considere as recomendações específicas para o trabalho rural, preconizadas também nas normas regulamentadoras rurais do Ministério do Trabalho, seja realizado com fins de prevenir os desconfortos crônicos, com ênfase na fabricação artesanal do dendê, por ser a atividade ocupacional mais prevalente entre os quilombolas da comunidade em estudo. Apesar disso, a percepção desses trabalhadores com relação à função que exercem é de que trabalhar é uma forma de manter o seu sustento com satisfação, vitalidade e prazer. Os resultados desse estudo foram socializados com a comunidade participante em 2 momentos. Num primeiro momento, apenas para os líderes dos conselhos das 16 comunidades pertencentes à Bacia do Iguape. E no segundo momento, os moradores da comunidade participante do estudo foram convidados a terem acesso aos resultados dessa pesquisa, bem como tiveram algumas orientações quanto a possibilidades de prevenção desses desconfortos osteomioarticulares que foram evidenciados nos resultados do estudo. Além disso, esses resultados estão sendo trabalhados para futura publicação em periódicos científicos e a possibilidade de continuidade desse estudo a partir de parcerias firmadas com os líderes das comunidades e outras instituições, bem como a Universidade Federal da Bahia, para desenvolver a pesquisa nas demais comunidades que não participaram nesse primeiro momento. Essas foram as referências utilizadas no nosso estudo. Aqui a nossa equipe participante do estudo: Jaiane Souza da Silva, Laine Soares Carvalho, Sanzia Bezerra Ribeiro, Evanilda Souza de Santana e Lília Anabel Becerra de Oliveira. Muito obrigada por sua atenção e maiores detalhes a respeito desse estudo estou à disposição através do meu e-mail, Instagram e LinkedIn. Muito obrigada.